bom com você? Bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui com o senhor novamente. Sempre um aprendizado, sempre maravilhoso. A gente sempre sai leve dessas lives. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Então tá, vamos lá, vamos responder as perguntas aí do pessoal, tá? Pois Estamos é, aí à disposição. falei exatamente isso, que como a gente tem, né, o professor já é um grande parceiro desde o início das nossas lives, a gente já fez de vários temas. Para quem ainda não assistiu, tá tudo salvo no nosso IGTV lá. Tem uma live que eu me emocionei muito, que a gente falou de vida após a morte. E sempre Foi. quando a gente terminava algumas lives, ficavam muitas perguntas, muitas dúvidas. Então a gente decidiu fazer esse encontro para tirar essas dúvidas de vários leitores e dar espaço, dar voz a essas pessoas que têm dúvidas. Então vamos lá, professor, mais uma vez obrigada. Eu tenho uma primeira pergunta do leitor que chama Cristiane Moura. Eu acho que é uma leitora, Cristiane Moura. Ela pergunta, professor, quanto tempo leva para a gente encarnar novamente entre um processo e outro? Isso varia bastante, Raquel, porque depende da necessidade daquele espírito, né? Tem espíritos que levam mais tempo e outros que levam menos e outros que nem vão voltar. É igualzinho um ser humano, ele reencarna, alguns vão embora cedo, outros no meio da vida e outros no final. Então isso varia de caso a caso. Por exemplo, é difícil acontecer uma reencarnação muito rápida para o ser humano, tá? Precisa da pessoa, quando desencarna, ter um tempinho de processar as experiências da vida. Aliás, a gente precisa disso no próprio dia a dia. A gente fazer balanço, né? Após a própria a passagem, a pessoa precisa fazer um balanço das coisas. Isso leva um tempo. Quando eu falo tempo, é a medida de tempo nossa daqui, para a gente ter alguma referência, né? Porque em outros planos a noção de tempo é diferente. Então, eu estou dando a resposta com o tempo daqui. Hoje, a média de vida de um ser humano é 70, 80 anos, se cuidar direitinho. Então, antigamente, as reencarnações elas demoravam mais. Com a própria aceleração do nível da humanidade e uma série de coisas, isso se torna um pouco mais rápido. Mas raramente ela é tipo assim, 1 mês, 2 meses, não. No mínimo 1 ano e podendo chegar a 100 anos, 70, 50, dependendo das condições. Quando a pessoa desencarna jovem, a tendência é que ela precise depois uma reencarnação para chegar à maturidade, para experienciar isso. Só que até isso é relativo, Raquel, que a pessoa já pode ter sido idosa em outra. Então, aqui embaixo a gente não sabe de quase nada. O que eu sei é que o tempo do eterno não é igual ao tempo da gente. Às vezes uma criança vai embora e essa criança já foi um ancião em outra vida. Então, é tudo muito relativo, mas dificilmente isso ocorre muito rápido, porque a pessoa precisa de tempo para processar. Agora, tudo é possível. Vai que alguém desencarna e um poder maior decide, desce amanhã, mas isso não é a média. Que legal, muito bom, professor. A Vivian Lando pergunta, os animais de estimação também reencarnam, professor? Sim, principalmente eles. Na natureza, Raquel, você tem uma espécie de consciência coletiva. Por exemplo, você pega uma colmeia, você tem ali uma consciência coletiva. Você pega um formigueiro, uma consciência coletiva. Então, desde a antiguidade no Oriente, se falava das almas grupo, que é essa consciência coletiva. Você pega um cardume de lambari, parece uma consciência coletiva. Um grupo de peixinhos num aquário, você bate, eles viram ao mesmo tempo. Agora, se você pegar um mamífero, como uma baleia ou um golfinho, você vê uma identidade, você vê que houve uma evolução. Quando o animal passa a viver perto do ser humano, Raquel, ele não é presa nem predador, como na natureza. Então, ele desenvolve alguma característica que na natureza ele não desenvolveria. Então, o animal estar perto do ser humano, quando este o trata com respeito e amor, favorece a evolução do animal, porque o mesmo funciona bastante com os 3 chakras de baixo, que é comida, barriga, sexo, que é reprodução, e a base da coluna que conecta ele à terra. O chakra cardíaco do animal ainda está embrionário, porque ele é preso ao predador. Quando ele vai viver com o ser humano, ele está lidando com alguém que é diferente, então isso abre o sentimento dele e abre o do ser humano também. Então é bom para ambos. Então, quando o animal
chega na condição de estar doméstico, ele desenvolve características próximas de um ser humano. Quando ele desencarna, Raquel, tem que ter ser humano perto, cuidadores da evolução dos animais. E eles, então, que cuidam dos processos reencarnatórios dos animais. Eu me lembro, porque muitos espíritas questionam isso comigo, o Allan Kardec falava que a reencarnação dos espíritos, dos animais, era instantânea. Isto na natureza, nesta condição mais coletiva. Quando individualiza e está perto do ser humano, muda consideravelmente o tempo entre vidas deles, porque eles agora querem estar perto do ser humano. E para quem perdeu o bichinho, Raquel, tem gente muito boa que cuida deles lá, como tem gente que cuida dos animais aqui com amor, tem seres espirituais elevados que se dedicam à evolução dos animais também do lado de lá. Que lindo, professor. Eu vi alguns comentários que o professor deve ter uma série no YouTube, né, sobre espiritualidade dos animais, porque tá todo mundo recomendando aqui, então aproveito para recomendar. Assistam, então, porque o conteúdo do canal do professor Wagner no YouTube é maravilhoso. Para quem ainda não acompanha... Vem cá, falar em animal, olha quem está aqui querendo subir, Raquel. Vem, Rama. Vem cá. Vem cá. Ele sempre quer dar uma graça. Que lindo. Ele sempre faz uma participação especial aqui, Raquel. Olá, tá aí o Rama. Olha lá, Raquel, Rama. Olha lá ela. Ei, olha lá. Ó. Que coisinha, mas como eles nos aqui ensinam, né, professor? Como esses seres de luz... Olha, Raquel, eu posso falar dele que é um Yorkshire, um cachorro, tá? Então, o cachorro, ele tem um amor incondicional. É uma coisa, não há nenhum ser humano que tenha a lealdade de um bichinho desse. E ele, para mim, ele não é animalzinho, ele é meu filho. Eu tenho 2 filhas adultas, casadas, e tenho ele, que é o meu caçulinha, está com 12 anos aqui, vai em todas as palestras que eu vou. É o cara que mais assistiu aula comigo, é o Rama, e que adora a música, está aqui sempre colado comigo. Eles ensinam bastante a gente. Eles ensinam um amor que eu acho que nenhum ser humano consegue, né? A gente é lotado de crenças, de véus. Sim, e a gente briga, dali a pouco eles vêm, nos amam incondicionalmente. É o amor mais puro e mais verdadeiro que eu acho que pode existir. Olha, Raquel, você pega às vezes uma mãe que está cansada, porque cuidar de filho é complicado, e também tem pais que às vezes cuidam também com carinho, mas eu estou pegando a mãe como exemplo. Às vezes a mãe, mesmo com todo carinho, uma hora ela quer ficar quieta, porque além de ser mãe, ela é mulher, ela é pessoa, ela precisa estudar, precisa descansar, precisa ter vida própria, independentemente da questão dos filhos, né? Então, às vezes, a mãe fala, vai para sua tia, vai ficar com a sua avó para ela ter uma folga, é necessário enquanto pessoa, né? Então, mesmo a mãe humana, com todo o amor, nem sempre ela consegue dar o amor incondicional por cansaço. Você encontra, às vezes, uma cadela, os cachorrinhos ali o tempo inteiro, é um amor incondicional, ela não tem esse tempo de descanso, é o tempo inteiro, um negócio fantástico que os animais ensinam para nós. Que incrível, professor. Agora, uma dúvida minha, assim, vou pular uma pergunta. É possível nós, como humanos, reencarnarmos em animais? Assim, não. Não, porque seria um desperdício na natureza. Levou tanto tempo para individualizar a gente, para desenvolver o que nós somos, e nós não estamos prontos ainda, nem como seres humanos, não estamos nem na metade da jornada. Então, é igual um aluno que passou para o 3º ano, Raquel, e você fala, ele pode voltar para o 2º? Não, ele está no 3º. Então, a natureza ela mostra situações evolutivas diferentes. O mineral é de um jeito, o vegetal é de outro, o animal de outro, o ser humano de outro, e seres de luz que não têm nem forma humanoide é de outro. Então, me parece claramente que há uma evolução. Quando eu digo evolução, não é pelos parâmetros daqui nossos, não. Estou dizendo no sentido cósmico, espiritual, onde o ser sempre virá a ser algo melhor na etapa evolutiva, se ele aproveitar as experiências. Porque pode ter um aluno relapso que trava, ainda quer matar o professor, quer quebrar a escola, e aí acaba podendo ser expulso daquela escola, né? Por exemplo, para quem está aproveitando a experiência, mesmo que lentamente, vida a vida, nós estamos progredindo. Então, retroagir não vai acrescentar nada em nós, porque a experiência nossa agora é humana, assim como a do animal é animal, a do vegetal, o mineral é mineral, cada um no seu quadradinho evolutivo.
Que legal, que explicação fantástica, todo mundo. O professor tem uma didática para nos ensinar que a gente fica assim, né? Exatamente. Agora vamos lá, tem uma pergunta para dar continuidade aqui à nossa sequência de perguntas da leitora Tainá Veloso. Ela diz, professor, como desenvolver a mediunidade e fazer trabalhos espirituais sozinha? É possível apenas estudando sozinha ou Não, tem que ir presencialmente? O que o não. professor indica? Uma pessoa pode, por exemplo, trabalhar a meditação dela sozinha, claro. Pode aprender a fazer yoga e fazer yoga sozinha em casa. A pessoa pode aprender, por exemplo, musculação na academia e praticar em casa, porque são coisas de uma disciplina. Agora, mediunidade envolve a relação com outros planos e seres invisíveis. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir desenvolver sozinha, Raquel. Por isso, a participação em algum grupo que ela goste, quer dizer, não adianta a gente indicar grupo, porque o grupo que alguém gosta, o outro detesta por temperamento, ela deve buscar algum lugar que ela sentir dentro dela mesma aquela ressonância, e ali, se ela quiser mexer com a mediunidade, ela vai trabalhando devagarzinho. Médiuns que trabalham hoje sozinhos, trabalharam durante anos em grupos para ganhar a experiência. Não tem como a pessoa avançar nessa área da mediunidade solo, porque a mediunidade pressupõe companhias espirituais. Agora, se a pessoa vai trabalhar a meditação, é uma coisa anímica dela, é ela com ela mesma. Mediunidade não tem como desenvolver sozinho. E aí eu entendo a dificuldade dela, que talvez mora em algum lugar onde não tem um grupo para ela participar, ou ela não se afiniza com alguns grupos que muitas vezes têm dogmas demais que não bate com o que ela pensa, mas a mediunidade não tem como fazer carreira solo, porque ela implica companhias espirituais naturalmente. Nossa, professor, eu acho que a Tainá estava aqui, que ela mandou corações. O pessoal está mandando perguntas. Só para avisar, pessoal, a gente selecionou já algumas perguntas de leitores que nos enviaram por direct. Então, caso fique alguma pergunta, a gente reagenda mais uma live com o professor Wagner. A gente reagenda mais uma, mas, Raquel, acho que as que ficarem, a gente joga para frente, a gente marca outra data e vamos responder. Maravilha, vamos lá. Tenho mais uma pergunta da leitora Márcia Ramatsu. Professor, nas projeções astrais, há pessoas que fazem projeções e trabalham no astral. E ao acordar, elas não se lembram de nada. Se sim, por quê? São vários motivos, né? A natureza nossa, Raquel, é espiritual. Antes da gente descer para a Terra, a gente já vivia no plano espiritual e já tinha uma consciência espiritual natural. A gente encaixa num equipamento novo, que é o corpo dessa vida, que não tem toda a estrutura para poder passar a consciência total da pessoa. Então, aqui a gente entra no corpo, é como se houvesse uma compressão, né? Vamos chamar assim. Inclusive, em muitas saídas do corpo, eu experimentava uma expansão de consciência lá fora. Raquel, quando eu entrava no corpo, eu vou falar uma expressão popular, parecia que eu tinha emburrecido. Eu falava assim, eu sei que lá fora eu sabia, mas aqui dentro eu não sei nem mesmo o que é que eu sabia, porque o cérebro não aguenta trazer a informação total. As pessoas não estão aguentando, Raquel, nem a informação do dia a dia elas conseguem processar, ainda mais algo que se passa em outro plano, fora do cérebro. Então, as formas de lembrança da saída do corpo, para quem estuda esse tema, exige ativação dos chakras da cabeça, porque isso dilata um pouco a aura da mente e favorece uma inserção da memória que ela traz do lado de lá. Eu conheço muita gente que deita e apaga, desperta fora do corpo durante o sono, atua do lado de lá e antes de voltar apaga e não lembra de nada. E essa pessoa é vista fora trabalhando. O lance dela não é consciência do lado de lá, que ela já tem. É a lembrança e a consciência do lado de cá. E aí, além dos chakras, o ideal é que a pessoa leia sobre o tema na hora de deitar, Raquel, e durma pensando naquilo, porque isso mantém o cérebro dentro daquela vibração do tema. Quando a pessoa voltar para o corpo, o cérebro está predisposto para registrar a memória da saída. Seria legal ela ler sobre saídas do corpo na hora de deitar e dormir pensando nisso. E detalhe, Raquel, não é durante um mês ou dois, é a vida inteira, porque ela tem que dormir toda noite. Então, leitura continuada, específica de saída do corpo, vai ajudar ela a reter melhor essa memória. E ainda existe uma outra possibilidade, quando a pessoa trabalha, levada por mentores espirituais a ambientes bem pesados, Raquel, muitas vezes não é conveniente ela lembrar desse peso ou das coisas ruins que ela viu.
os mentores, então, dão um jeito de apagar um pouco essa memória. Aí a pessoa sente que rolou algo, mas não lembra. Isso acontece com muitos médicos da Umbanda, do Espiritismo, muitos curadores de várias áreas que operam fora do corpo durante o sono e que às vezes não conseguem a memória porque a dor é muito grande, as coisas pesadas que foram vistas. Eu estou só especulando. Para ela seria legal ela ler o livro Viagem Espiritual, perto da hora de deitar, ler, olhar uma imagem, isso favoreceria para ela. Pois é, professor. E assim, nesse contexto, eu queria compartilhar uma experiência que aconteceu comigo. Eu tive eu não sou muito de sonhar, mas eu tive um sonho muito real, um sonho pesado. E eu tava tentando voltar, e eu lembro perfeitamente do sonho. E eu tentava voltar, e eu queria acordar, e eu não conseguia, e eu fiquei num processo. Depois eu fiquei com medo de dormir durante uns 2 dias. É normal isso? Será que eu fiquei com medo de dormir e voltar para a mesma experiência que eu tava naquele sonho ou naquela projeção? Eu não sei bem o que aconteceu, sabe? Isso pode ser um monte de coisas. Às vezes a gente acorda, Raquel, e fica num estado alterado de consciência. Por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente sai da vigília para o sono. Só que entre a vigília e o sono existe um estado limítrofe, que é o cochilo, que é chamado de hipnagogia pela medicina, um estado alterado. Quando a gente volta do sono para a vigília, existe um cochilinho também, né, por alguns instantes, que é chamado de hipnopompia pela medicina, que é um estado alterado. Às vezes, a gente vai acordando lentamente, não está totalmente nas ondas cerebrais da vigília. A gente está ali naquele limiar, voltando do sono para a vigília. Nesse instante, as imagens dentro da mente da gente, elas não têm tempo, não têm espaço, parece que passou um tempão e foi um segundo. E a gente tentando despertar, não consegue, porque o padrão não subiu para a vigília. Daqui a pouco ele sobe, você fala, eu estava ali. A outra possibilidade são as paralisias do sono. A pessoa está voltando do sono para a vigília e o corpo não corresponde, as ondas cerebrais estão baixas, ela tenta ativar um corpo que não está ativo ainda, vai estar ativo daqui a um segundo, mas para ela parece que passou 1 hora. Então, tanto pode ser um sonho, como um estado alterado de consciência na volta, como pode ser, talvez, a reminiscência de uma experiência fora do corpo, e na hora que você encaixou, aquilo não ajustou e ficou por uma fração de segundo fora de fase, vamos chamar assim. Mas isso acontece com muita gente. Nossa, que interessante, professor. O pessoal está perguntando dos livros. Pessoal, o livro que eu mostrei foi o Viagem Espiritual. Para quem ainda não tem os livros do professor, fica com a gente até o final da live, que daqui a pouquinho eu vou falar de uma oferta bem especial que a gente preparou para vocês que estão prestigiando aqui a nossa live, tudo bem? Então, para dar sequência aqui, aproveitar esse tempo maravilhoso e precioso do professor, eu tenho uma pergunta da Kelsey, ela tem esse nome. Como eu faço, professor, para me blindar de ataques espirituais de obsessores? Essa pergunta é muito genérica, porque, em primeiro lugar, o que está atraindo os obsessores? Tá? Então, semelhante atrai semelhante a nível espiritual. Então, às vezes, a pessoa sente uma pressão espiritual, ou acha que tem uma pressão espiritual, e ela quer uma defesa para isso. Entretanto, muita gente quer uma defesa espiritual, esquecendo que o ponto de atração da entidade está dentro, a pessoa faz uma blindagem, para de fazer aquilo, volta ao normal, o ataque continua porque a causa está dentro dela. As causas das obsessões: medo, ignorância, arrogância, pensar negativo, estar mal resolvido consigo mesmo. Conclusão, todo ser humano é assim, sujeito não somente a obsessões de fora, mas também a auto-obsessões. Então, não é somente blindagem, é despertar da consciência, melhoria do nível de pensamento, de sentimento, e isso não é fácil. Ou seja, reeducação consciencial. Veja, Raquel, nós estamos numa livraria, a Luz da Serra. Uma das coisas que falta para o ser humano é um pouco de horizonte aberto. Uma das coisas que mais abre horizontes é a leitura. Então, por exemplo, uma pessoa não pensa o seguinte: de repente eu peguei um livro, li, arejou minha mente e desapareceu o ponto que atraía a obsessão. É um exemplo que eu estou dando. Até uma leitura de algo sadio pode defender a pessoa, mas muitas pessoas querem uma prática assim, vapt-vupt, para fechar. Então, a melhor prática que tem é a pessoa se encher de luz, vibrar uma luz de dentro para fora, por um dos chakras. O da testa é o mais fácil, ou do peito. Concentrar como se fosse um pequeno sol e irradiar. Mas não deixa para acontecer, fazer isso,
na hora que ela estiver pressionada. Faça isso na hora de uma prece, para fortalecer. Quando precisar, ela faz no automático, mas é que é difícil explicar isso numa live tão rápida. Ela poderia entrar lá no meu canal, tem vários programas sobre desobsessão lá, aí eu explico os mecanismos, formas de defesa, tem um monte de coisa lá no meu canal do YouTube, é só ela procurar. Que incrível, professor. E eu queria perguntar, assim, aproveitando esse gancho, né? As pessoas falam, a gente precisa se blindar, mas inconscientemente a gente está sempre envolvido em coisas negativas, ou até sem nem mesmo pensar, né? Por exemplo, você está dentro da tua casa e teu filho está assistindo uma série violenta, e como o Bruno Gimenez sempre fala, para o nosso inconsciente não existe ficção. Às vezes você entra naquela vibração... Exato. E você está atraindo aqueles obsessores ou tudo aquilo que está ligado àquele movimento, enfim. Nós somos um para-raio, né? Às vezes, Raquel, por exemplo, você pega um empresário aí de Nova Petrópolis, ele é bilionário, então ele tem uma segurança externa, né? Você não entra na mansão dele. Então ele está todo protegido, o assaltante não entra lá. Aí o que ele faz? Ele entra num site da internet com conteúdo deletério e pesado e fica ali. Quer dizer, exposto de outra maneira, numa outra vibe. Então ele está protegido num ponto e está desprotegido pelo próprio nível de consciência dele. Então isso é relativo. A minha filha mais velha, Helena, ela adora séries. Eu também adoro, mas eu gosto mais de ficção, de suspense. E ela gosta de um monte de séries. Ela mora no Rio, está casada. Quando ela vem para cá, fica uns dias comigo, ela monopoliza aqui. Ela toma a televisão de mim, fica vendo a série dela e fala assim, vai lá para o quarto meditar, pai. Toma conta aqui do ambiente. Então teve uma vez, ela passou uma tarde inteira assistindo uma série violenta e invadiu a noite até de madrugada, e eu fui dormir no meu quarto, normal. E aquela noite foi pesada. Quando eu fui acordando de manhãzinha, Raquel, tinha um mentor espiritual que trabalha comigo, me olhando muito sério, e telepaticamente ele falou assim, como é que você permite ela deixar esta vibração na sua casa, sabendo que aqui é o lugar onde você medita? Não permite ela fazer, a casa é sua, corta isso, né, para que não fique em looping essas coisas pesadas no astral da tua casa. Tomei uma bronca, Raquel, exatamente isso que você está falando. Nossa, professor, que incrível. É exatamente isso, pessoal. Uau, uau. Deixa eu continuar aqui com as perguntas que eu fico assim babando. Vamos lá. Acho que você já respondeu um pouco essa pergunta nessa sua fala agora. A Mariclélia Tomazotti pergunta, as vibrações oscilando, o que pode ser? Um dia estou bem, outro dia estou mal. Somos seres humanos, né? Seja bem-vindo à humanidade. Todo ser humano é assim. O que acontece é que, à medida que a gente vai aprofundando algumas coisas, a gente tende a ter uma média mais equilibrada. Mas nenhum de nós vai ser esse ponto de equilíbrio total, porque a gente está em aprendizado. Raquel, a gente tem que botar uma plaquinha pregada aqui no chakra coronário, dizendo assim, em construção, em obra, porque nenhum de nós está pronto. Então essas oscilações acontecem. O lance é ter poder de reação para estabilizar, quando notar a oscilação, ter reação de estabilizar. E não tem uma técnica para isso, é tempo, maturidade e esforço da pessoa. Que ela busca alguma coisa que traga equilíbrio interno para ela, que traga consciência. O problema, Raquel, é que muita gente fica na inércia consciencial, se deixa levar pelas coisas, há uma aceitação passiva de climas negativos na mente das pessoas. E agora, nessa época de pandemia, isso se exacerbou, junto com toda a crise política, que é mundial, é claro, um momento da humanidade que é de confusão, as pessoas elas caem no negativismo, mais ainda, a gente vê a crise econômica, muita gente com dificuldade, tudo isso, então, faz a pessoa ficar num clima de inércia e ir aceitando que esse é o padrão normal. Pode até ser o padrão normal do mundo, mas não pode ser o padrão normal dentro da gente. Tem que haver reação. Nunca nós seremos, enquanto seres humanos em aprendizado, totalmente equilibrados. Mas nós podemos ter uma média muito boa para que, mesmo entre qualidades e defeitos, a gente consiga uma estabilidade. Sempre incrível, professor. Maravilha, obrigada. A Cristiane Moura também pergunta, professor, os grandes mestres da humanidade também tiveram outras vidas? Com certeza. Olha, a natureza não dá salto. O pessoal fala muito hoje em física quântica
e mistura com a parte espiritual. Tem coisa que bate, outras nem tanto, né? Porque muita gente exagerou tentando explicar pela física quântica um monte de coisas. Então, a natureza não dá salto, Raquel. Eu tenho visto na internet muita gente falando de salto quântico evolutivo. Isso não existe. Todo dia é um aprendizado, é dia a dia, é difícil pra caramba. Nós estamos aqui ralando. E as pessoas que falam muito em salto quântico, nem elas estão dando salto quântico. Não olha os defeitos dela, olha as encrencas internas que elas têm, igualzinho todo mundo. Porque fica parecendo que todo mundo é mestre quântico, ninguém é mestre nem de si mesmo. Então a gente tem que... A natureza, ela tem o tempo dela, a gente demora muito para processar as experiências, nós somos lerdo pra caramba. A gente está numa luta muito grande para tentar melhorar. O lance é evoluir, não tem outra coisa que fazer. Professor, parabéns, porque assim, com esse nível de conhecimento e tanta humildade, o senhor se coloca aqui com a gente nesse processo evolutivo. É tão incrível, porque às vezes a gente sente, né, que as pessoas querem passar conhecimento e se colocam num pedestal. E olha que maravilha, o professor aqui assumindo suas vulnerabilidades, contando que levou bronca do mestre dele. Olha, Raquel, já levei tanta bronca espiritual na minha vida, e é claro, mas não é aquela bronca baseada no ego, o mentor chega e fala, seu babaca, não é nada disso. É na base do respeito, da responsabilidade, e aí a gente vai aprendendo, igual um aluno aprende com o professor, um discípulo aprende com o mestre, o seu sensei, e daí por diante. E as pessoas, dentro da parte espiritual, muitas podem cometer o erro de achar que são especiais porque mexem com a parte espiritual. Não há ser humano especial, Raquel. Todos nós, 7 bilhões de pessoas, somos espíritos encarnados na Terra com um monte de coisa para aprender. E mesmo grandes mestres, por exemplo, ao descer, também tem o que aprender, porque só Deus sabe tudo, Raquel. Às vezes, o que um mestre tem que aprender? Lidar com a babaquice de um discípulo, por exemplo, para testar a paciência dele. É um dos testes. E desde que um grande mestre desse reencarna, ele sua, ele passa fome, ele sente frio. O meio ambiente é o meio ambiente. Agora, a maneira pela qual um grande mestre se torna mestre é pela transformação da consciência. Como é que ele lida com tudo isso, né? Então a história está repleta de grandes homens e mulheres que deixaram ensinamentos incríveis. Então o mais legal, o lance que tanta gente pensa que ser espiritual é especial é ser normal, Raquel, é ser simples, é trabalhar. Você olha historicamente caras como Lao Tse, Jesus, o Siddhartha Gautama, o Buda, o Krishna. Você não vê arrogância, você não vê aquela coisa de humilhar as pessoas, você se sentir diferente. Você vê um cara igual Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, não sou eu que faço essas coisas, mas o poder do Pai sobre mim, né? Vós sois Deus, essas coisas todas é uma evocação da capacidade do ser humano. Então, desde que a gente desceu para cá, nós estamos sujeitos a um monte de coisa, e nos altos e baixos, a gente vai aprendendo. Agora, o mais legal é a gente, para cada coisa estranha, tirar a lição, porque aí a gente está aprendendo com cada erro que a gente comete. Gratidão pela humildade, pelos ensinamentos, professor. Todo mundo aqui diz que te admira justamente pelo seu perfil de ser essa pessoa tão incrível e tão simples, né, de explicar e ser tão humilde. Gratidão por isso. Professor, pergunta do Lucas Armani. Qual a posição correta do chakra frontal? O chakra plexo solar capta mais energias negativas do que o chakra umbilical? Tá, vamos lá. O chakra frontal, existe uma confusão na descrição dele, tá? Porque nós temos a literatura antiga do yoga, vinda da velha Índia, onde foi a primeira cultura que falou de chakras de forma mais específica. No Antigo Egito e na Velha Grécia também se estudava chakras e não tinha essa nomenclatura lá, mas era interno, era uma coisa esotérica. Por isso que a parte do yoga, como era um pouco mais aberta, ela acabou pegando e a literatura acompanha normalmente isso. Já os autores ocidentais, eles têm uma outra abordagem, foi isso que deu diferença. Dentre os 7 chakras principais, cada um deles está ligado a uma glândula do sistema endócrino. Então, o chakra coronário, né, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, quando a energia cósmica entra, ela atravessa o cérebro e incide em cima da glândula pineal, também chamada de epífise. O chakra frontal capta energia e energiza a glândula hipófise, que é a mais próxima da região.
Então, esta área nossa da testa, ela tem 3 centros energéticos, que na verdade funcionam como um. Então, tem um centro aqui, ó, entre as sobrancelhas, que é o que os yogis chamaram de ajna, o centro de comando, tá? Tem um segundo centro aqui e um terceiro mais acima. Eu não vou citar os nomes em sânscrito aqui, porque não importa. Então, um aqui, que é o centro ajna, um aqui e outro aqui. Então, na verdade, quando uma pessoa concentra, ela concentra uma luz na testa inteira, como se fosse um só. Daí a confusão de chamar o ajna de frontal, ou frontal de chakra da testa. O que eu aconselho para ele, considera a testa como um centro só, com 3 subcentros, formando uma área só. Se ele pegar a literatura yogi, vai descrever aqui. Se ele pegar a literatura, por exemplo, do Hiroshi Motoyama, vai pegar aqui. Se ele pegar da cura prânica, vai falar de outro centro. Então não é importante isso. Considera a testa inteira como um centro só. Igual o alto da cabeça, tem secundários dos lados, atrás, mas concentra no meio, que é o ponto focal. Então concentra na testa como um todo, como um centro só, que ele harmoniza as diversas descrições de uma vez só. E o que ele pergunta de chakra estomacal e umbilical, o chakra umbilical está em cima do umbigo, está ligado com o pâncreas, e ele tem chakras secundários que giram em volta. A palma da mão tem um chakra da palma da mão. E tem os chakras dos dedos, importantes para curadores. Então, todos os chakras têm um centro e pequenos chakras satélites em volta. O chakra umbilical está no umbigo, mais à esquerda acima está o baço, à direita o fígado e no meio a boca do estômago. Então, o chakra do baço, o do fígado e do estômago, são 3 chakras secundários do umbilical, que é o chefão da região. Então, entre a região do estômago, o baço à esquerda, o fígado à direita e o umbilical, existe o meio, onde está o plexo solar, que é um conjunto de terminais nervosos importantíssimo. Então, por isso que se fala, o chakra umbilical energiza o plexo solar. O plexo é físico, não é chakra. E tem um chakra na boca do estômago. Então, da boca do estômago até o umbigo, tem um espaço onde é a região do plexo solar. Então, muitas emoções pesadas ficam alojadas nesse espaço intermediário. Não é nem em cima do umbilical, nem em cima do estomagal, entre eles, na região energética do plexo solar, onde acumula um monte de tensão emocional e por isso muita gente vê uma repressão energética naquela área. Aí como confunde o chakra umbilical, que é um grandão, com o da boca do estômago, que é um secundário, daí a confusão que é feita. Nossa, professor, eu estou apaixonada por esse assunto, eu quero ouvir mais. Porque o professor tem um curso de chakra, mas é só presencial, né, professor? Acho que o professor poderia abrir uma turma online para a gente, aqui que está no Sul. É que online fica muito teórico, Raquel. O curso presencial tem práticas de bioenergia, tem um monte de coisa. À distância fica muito difícil, fica só uma coisa descritiva, né? Vamos ver mais para frente aí o que, se eu tiver recurso, vamos ver o que é. A parte de chakras ela é muito bacana, é um estudo muito bacana e todas as áreas estudam chakras. O yoga, o espiritismo, a teosofia, o ocultismo, é um tema recorrente. É uma das coisas que eu pude me aprofundar bastante. Sim, porque a gente está totalmente ligado e qualquer desequilíbrio em qualquer chakra pode te trazer até uma doença física, né? Então você conseguir se conhecer, entender um pouquinho o alinhamento de cada um e como você pode, você mesmo, também trabalhar teu processo de autocura é muito interessante, né? Olha lá, muita coisa. Fazendo campanha, professor, abre esse curso. Muita gente cria a possibilidade de ficar ruim pela mente, né? Isso se reflete nos chakras. Agora, é claro que tem doenças que são causadas pelo meio físico. Você dá uma topada, quebrou a perna, dor de dente. Então, aí o pessoal hoje está tão no exagero que até uma dor de dente o pessoal quer explicar espiritualmente. Não. Existe o problema da matéria, fome, frio, sede. E se eu sair ali com o pé no chão hoje que está frio em São Paulo, eu vou ficar gripado. Eu posso ter uma aura linda, eu vou ficar gripado. E outra coisa, historicamente, se a gente olhar, Raquel, grandes mestres também tiveram doenças. E aí o que os discípulos falavam para desculpar o mestre? Que ele tinha absorvido o karma do discípulo e purgado nele mesmo. Isto é até possível, mas puxar o karma do discípulo não ajuda o discípulo a aprender nada, porque você tira a experiência dele ruim que vai ensiná-lo alguma coisa. Então, grandes mestres tiveram câncer, porque de alguma coisa eles tinham que ir embora, Raquel. Eles não vieram como super-homem, super-mulher invulnerável. Então, há muito exagero nisso. Doenças podem ser criadas pela mente, podem ser processos energéticos cristalizados no corpo, mas tem um monte de coisa que é daqui da matéria
Por exemplo, se a pessoa tiver pressão alta, ela pode ter a vibração espiritual mais elevada. Não pode comer sal. Ponto. Não tem o que fazer, né? Ela não pode comer determinada coisa que aumenta o colesterol ou aumenta o ácido úrico dela. Não adianta falar eu vibro alto, se você comer o que aumenta aquilo. Então, tem muito exagero. É tudo ponto de equilíbrio. Tem coisa que começa na mente, tem coisa que começa no corpo. Por isso a gente tem que estar atento para poder equilibrar tudo isso. Maravilha, professor. Vou lá para as perguntas. Vamos lá, pessoal. E tem muita gente que mandou as perguntas e que está aqui ao vivo, e conforme eu vou lendo, ela fica toda feliz. Então, não sei se a Gabriela Marques está por aí, ela fez uma pergunta. Gabriela Marques. Professor, meu avô desencarnou em novembro de 2020 e eu engravidei em dezembro de 2020. Eu sempre pedi em oração por ele, para que estivesse bem acolhido. Meu filho nasceu agora em setembro e é Xerox em aparência. É possível que seja ele? Será que existiria um reencarne tão rápido? A gente já falou nisso no início do programa. Porque é possível, mas não é comum. E outra, ser parecido com o avô é muito comum, né? E com o pai, com a mãe, devido à genética, né? Não é importante isso, viu? O importante é ela pensar na consciência do avô dela como uma consciência feliz. Se ele estiver do lado de lá, que ele seja muito feliz. Se ele estiver do lado de cá e for o filho, que ela faça ele feliz. Então, foca no que é importante para você. Não é importante se é seu avô ou não. O importante é como você vai lidar com esse filho. Lida direito, com uma consciência boa de mãe, de pessoa, educa para aquilo que seja o melhor possível para a coisa positiva, que aí independe de quem quer que seja. Porque quem quer que seja a criança precisa ser amada e educada. Maravilha, professor. E assim, só uma dúvida minha, assim, a gente sempre vai reencarnar na mesma família ou não necessariamente? Não. Não? Não. Primeiro que a família da gente é todo ser vivo, né, Raquel? Tudo que está vivo é nosso parente. Porque tudo tem uma fonte comum, que é a mesma luz que está em tudo, né? O alto, Deus, o nome que as pessoas quiserem chamar. Acontece que existem grupos espirituais que evoluem mais ou menos ao longo de algumas vidas em conjunto, reencarnando próximos, e aí uma determinada afinidade. Mas isso não é absoluto, porque de repente para alguém daquele grupo é importante que ela viva uma experiência fora do grupo para aprender outra coisa. Então isso varia bastante. Pode acontecer, mas vai depender do que esse grupo, o que essas pessoas estão precisando. Elas precisam viver juntas ou precisam viver separadas? Raquel, tem casamento ou relação que melhora a evolução dos dois. Os dois juntos são melhores do que separados. E tem relacionamento que os dois juntos são destrutivos. Então, a mesma coisa são grupos familiares. Tem gente que é legal estar junto em mais uma vida. Tem gente que não é tão legal. Agora, depende do que precisa aprender. O lance é assim, a gente tem um grupo familiar, vamos fazer o melhor possível nas relações nossas com eles. O melhor que seja possível, e mesmo assim não vai ser o suficiente, porque a gente sabe como é complicado o relacionamento humano, né? Mas, tecnicamente, todo mundo é parente um do outro num sentido espiritual. Mas aqui, reencarnado, a gente tem um determinado grupo. E, às vezes, esse grupo se repete em algumas vidas ou não. Vai depender muito do que se a pessoa ficar reencarnando sempre do mesmo grupo, vai gerar um apego e não vai gerar libertação para ela. Então, a natureza, muitas vezes, coloca a pessoa em outro lugar por um tempo para ela expandir a consciência. Que incrível, professor. E olha, uma vez eu fiz, né, psicoterapia reencarnacionista e, né, durante a regressão eu lembrei de uma vida que eu fui homem e eu achei incrível. Quando eu voltei assim dessa experiência foi tão legal ter uma visão diferente assim de mundo, né? O quanto a gente precisa passar por cada uma dessas vidas para evoluir. E quantas vidas forem necessárias, né, professor? Eu queria saber se você conhece, assim, se você já teve experiência com pessoas que passaram por muitas e muitas vidas. Como que é isso, assim? Você disse que tem pessoas que são poucas que já são necessárias, né? A gente bate a cabeça aqui, mas será que tem um limite? Aproveitamento. Isso é igual uma sala de aula. Você tem o professor, você tem os alunos. Alguns alunos têm um aproveitamento bom, outros médios e outros mais devagar. Então, a mesma coisa cada um de nós que está aqui. Tecnicamente, nenhum de nós é homem ou mulher, Raquel. Nós somos consciências espirituais, no momento, temporariamente, homens e mulheres vivenciando a experiência na Terra. Os nossos conceitos aqui de ser macho ou fêmea estão muito em função do condicionamento biológico e da educação, da cultura.
Numa escala maior, o importante é qual é o seu caráter, o que você está desenvolvendo. Não interessa se você é homem ou mulher. O que você está fazendo aí na tua existência, o que você está produzindo de pensamento e sentimento, qual é a média do que você está buscando, né? E cada um do seu jeito. A natureza ela tem uma diversidade enorme, Raquel. A gente não pode imaginar que tudo tenha que ser estratificado de acordo com o jeito da gente. A natureza chama para a diferença. Quantas formas de vida existem na Terra tão diferentes entre si? Imagina no universo inteiro. Seres humanos também têm a mesma natureza das coisas do universo. Então, a gente pode considerar a questão de ser homem, ser mulher, ser hétero ou não. Não é isso que importa espiritualmente, assim como a cor da pele, assim como se é alto ou baixo, gordo ou magro. Na fritada dos ovos, qual é o caráter da pessoa? É isso que espiritualmente sempre é visto. Você falou certo, quando você teve essa retrocognição como homem, você ampliou o horizonte. Mas você é a mulher nessa, você é super feminina. E a mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque antigamente o pessoal tinha esse ranço. Um homem pode lembrar que foi uma mulher e ele não é menos homem por causa disso, né? Simplesmente horizontes abertos. Nós não somos homens ou mulheres, somos consciências. E estamos numa condição masculina ou feminina. Como que a gente vai levar isso? É o ponto de equilíbrio de cada um, que nunca vai ser igual o ponto de equilíbrio do outro. Nunca é igual. Nossa, que incrível, professor. A gente fica assim, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Tenho mais uma pergunta aqui do Lucas El Armani. Professor, ao desenvolver a clarividência, automaticamente se desenvolve a clareaudiência ou isso é um mito? É mito. Isso surgiu na teosofia da primeira metade do século XX, principalmente com o autor Major Arthur Powell, que falava isso em seus livros, que ele compilava os autores teosóficos. E o outro autor que falava nisso era o Charles Webster Leadbeater, que era um clarividente muito bom. A clarividência está associada ao chakra da testa, o chakra frontal. A clareaudiência está associada ao chakra laríngeo, porque observa, se você tem um problema ocular, você vai no oftalmo, ele pega essa área, ele não pega ouvido, nem garganta, nem nariz. Você está com um problema na garganta ou no ouvido, você vai no otorrinolaringologista. Então, são áreas diferentes. Visão e audição. A audição está muito mais a ver com a garganta e a comunicação e a recepção da comunicação do que a visão. Alguém pode abrir a clarividência e não despertar a clareaudiência. E o contrário, alguém pode ter clareaudiência e não ter clarividência. É o sistema do chakra laríngeo que pega para cima a boca, até o nariz e pega o canal auditivo. E o chakra frontal é estritamente a visão espiritual. Que incrível, professor. Maravilhoso. E olha, o Lucas está aí na live, mandou gratidão, mandou parabéns. Ele pediu se o senhor poderia indicar livros de clarividência. Eu tinha visto a pergunta dele, esse aqui é o clássico da editora Pensamento, a Clarividência, do Leadbeater, tá? Esse é o clássico, assim, que todo mundo leu. E esse é um livro mais recente, Clarividência, Teoria e Prática, do Rodrigo Medeiros, da editora Editares, da Conscienciologia, do Valdo Vieira. Tem muita coisa interessante. E, por último, esse livro que é espetacular, Elucidações do Além, do Ramatiz, da editora do Conhecimento, porque tem vários capítulos falando desses fenômenos parapsíquicos. Eu sempre gosto de indicar literatura variada, de autores variados, para abrir a mente, para a pessoa não pode ler um autor só e ficar preso só naquela abordagem. Ela tem que ter visão de conjunto. São várias interpretações, né, professor? E, nossa, o professor já estudou muito e é muito legal trazer referências de diversos autores e pensadores, né? Então, isso traz credibilidade para o trabalho. Eu só queria te agradecer e quero encerrar a live fazendo um jabá agora dos livros do professor, que são incríveis, né? Para vocês que não têm, não sabem o que estão perdendo. A gente tem aí o Viagem Espiritual, que o professor fala muito, né? De projeção, astral. Ele é todo ilustrado, né, professor? Olha que livro mais maravilhoso. 58 imagens coloridas de saídas do corpo. Então, professor, aí, com todos esses anos de experiência, eu acho esse livro fantástico. É um livro de estudo, é um livro de referência, é um livro de cabeceira, é um livro que a gente indica muito para que vocês tenham. E nós relançamos também, foi muito um pedido meu, eu não sabia que esse livro ia ser tão importante para mim, professor. Eu pedi para o professor que eu queria reeditar ele no começo da pandemia, e foram mais de 600 mil vidas aí, né, que
pessoas que partiram. E por que não falar sobre vida após a morte nesse momento, né? Eu, inclusive, perdi 2 pessoas muito amadas da minha família, a minha avó e a minha mãe, e esse livro virou meu livro de cabeceira também. Eu amo as reflexões do professor sobre vida após a morte. Então, falando de vida após a morte também é um clássico do professor. E, pessoal, esses livros hoje, após essa live, vão estar em promoção na nossa bio. Vai ter um link, a gente vai disponibilizar nos stories também. Mas se vocês quiserem digitar, os livros custariam, se vocês fossem comprar nas livrarias, R$115, os 2 mais o frete, né? Provavelmente você gastaria aí uns R$140. E hoje eles estão em promoção com frete grátis, com mais de 30%, por R$94,90. Os 2 livros do professor na sua casa, por apenas R$94,90. 2 livros incríveis. E para vocês acessarem essa oferta, é só digitar www.luzdaserra.com.br/livros Wagner. Então, www.luzdaserra.com.br/livros Wagner. Você leva aí os 2 livros do professor por apenas R$94,90 com frete grátis na sua casa. Professor, ficaram mais perguntas. Durante essa live, várias pessoas fizeram perguntas. A gente não consegue acompanhar. Então, em breve, eu vou tentar remarcar mais uma live. Vamos marcar em novembro, a gente marca outra, tá? Nesse mesmo horário de terça-feira é mais fácil para mim. É só, a gente já combina depois, para novembro, uma terça-feira, a gente vem e responde as que ficaram aí, tá bom? Sim, tem uma e alguém vai que despedir perguntou, aqui. lá o Rama. Tem uma leitora Despede lá da Raquel, em Portugal, a gente indica que você compre o e-book, porque a gente tem os 2 livros em formato digital na Amazon, ou tem a livraria Senda, em Portugal, que trabalha com os nossos livros. Então, tenta se informar ou manda um direct aqui para o nosso Instagram, que a gente vai te ajudar aí a adquirir os livros do professor. E olha o Rama, que coisa mais querida! Gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez o professor pela humildade, pelo carisma, pela didática, por ser esse ser tão incrível de luz que você é e por estar aqui nessa parceria com a Luz da Serra. Muita gratidão, professor, por ter aceito o nosso convite. Raquel, um abraço aí, um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo, tá? Até mais. Te ama muito, professor. Um beijo, até a próxima. Legal. Tchau. Tchau, Rama. Tchau, Rama. Manda para ela. Dá um tchauzinho para a live. Tchau, tchau, gente. Um abraço.